Direito penal, aplicação da lei penal, eficácia da sentença estrangeira. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal aqui no Aprova Concursos. Hoje abordaremos um tema um pouco mais recente, que vem sendo cobrado de forma recente pela banca. Eu quero que você tenha muita atenção, porque é um tema fácil. A maioria das pessoas erra por falta de conhecimento, mas você não vai errar, porque a gente vai conversar aqui tudo o que é preciso saber sobre esse tema. É uma aula curtinha, mas você vai entender tudo o que é necessário saber para você gabaritar a prova no que tange à eficácia da sentença estrangeira. Olha só, a homologação de sentenças estrangeiras no Brasil é autorizada pelo artigo 105, inciso 1º, a linha I da Constituição Federal. E tal ato é da competência do STJ. Olha só, presta atenção, não é o STF, tá? Não é o STF, não é o Supremo Tribunal Federal, é o Superior Tribunal de Justiça. Depois da emenda 45 de 2004, o STJ passou a ter a competência para homologar a sentença estrangeira, perfeito? Antes era o STF, agora é o STJ. Isso é questão de prova. Geralmente, isso é cobrado em provas, então fica ligado nisso aí. STJ, perfeito? A gente tem um artigo 9º aqui do Código Penal para analisar sobre o tema. Vamos lá. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Repare que eu mencionei aqui efeitos civis, né? Eu falei de dano, falei de restituição e outros efeitos civis. A gente está aqui numa seara privada da sentença penal condenatória, ok? E também, quando sujeitá-lo à medida de segurança, tá? Medida de segurança, perfeito? Então, a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para essas duas situações. Ela não pode ser homologada, por exemplo, para o cumprimento de pena privativa de liberdade. Aí não, aí é outra situação. O agente deveria, para cumprir pena privativa de liberdade, ele deveria ter sido julgado de acordo com as leis brasileiras, ainda que utilizando o princípio da extraterritorialidade, seja ela incondicionada ou condicionada. Mas no caso aqui a gente está falando da homologação da sentença estrangeira. São essas duas situações, perfeito? Olha só. A homologação depende, para efeitos previstos no inciso 1, ou seja, os efeitos cíveis, de pedido da parte interessada. Pedido da parte interessada. Justamente porque a gente está diante aqui de uma relação privada da sentença condenatória, perfeito? Privada. Por quê? Estamos falando em dano, restituições e outros efeitos civis. Para os outros efeitos, ou seja, para os outros, medida de segurança, para outros efeitos da existência de tratado, olha só, para outros efeitos, depende da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. Necessário, então, a existência de tratado de extradição. É necessária a existência de tratado de extradição do Brasil com o país no qual a sentença está vindo, perfeito? Mas se não existe esse tratado de extradição, a gente ainda tem uma chancezinha de salvar o negócio. E qual que é essa chance? Se houver requisição do ministro da Justiça. Uma hipótese excepcionalíssima, mas existe, perfeito? Olha só, para que se efetive referida homologação, é necessário que se observe alguns requisitos em relação à decisão ou sentença estrangeira. E esses requisitos são estabelecidos, olha só que interessante, no artigo 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 788 do Código de Processo Penal e no artigo 963 do Código de Processo Civil. Temos outros instrumentos jurídicos aí sendo analisados, outros instrumentos normativos que não são da área penal, para apoiar a homologação da sentença penal estrangeira, porque são instrumentos utilizados também para homologar
as outras sentenças também, de natureza civil, de natureza tributária, de natureza administrativa, mas a gente está tratando aqui da sentença penal condenatória, perfeito? A sentença penal condenatória. A sentença penal condenatória também deve atender aos requisitos que são impostos aí por essas leis, tá? Pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao Código de Processo Civil e, por óbvio, né, também o Código de Processo Penal. Esses requisitos são os seguintes: a sentença deve ter sido proferida por uma autoridade competente, por óbvio, né, a autoridade incompetente não pode emanar atos jurídicos. As partes devem ter sido devidamente citadas, ainda que verificada a revelia, ou seja, ainda que verificado o não comparecimento do réu. E eu falo aqui um não comparecimento de forma ampla, um não comparecimento presencial, um não comparecimento por meio de advogado e assim por diante. Instituto da revelia vocês vão ver com cuidado nas aulas de processo penal, perfeito? Mas entendam que as partes devem ter sido devidamente citadas, ainda que verificada a revelia, tá? E mais, a sentença tem que ser eficaz no país em que foi proferida, tá? Ela não pode ofender a coisa julgada brasileira, porque a coisa julgada é soberana, tá? É soberana. Essa sentença tem que estar acompanhada de tradução oficial e não conter manifesta ofensa à ordem pública. Então, ela tem que estar acompanhada o quê? De tradução oficial, que é feita pelo tradutor juramentado, ok? E ela tem que estar transitada em julgado. A gente precisa do trânsito em julgado dessa sentença. Essa é a súmula 420, tá? Tá errado aqui. É 420 do STF. Súmula 420 do STF que determina o trânsito em julgado dessa sentença condenatória estrangeira. Somente assim o STF pode homologá-la. Então, observamos aqui que a homologação da sentença depende desses 5 requisitos. A homologação da sentença penal condenatória depende desses 5 requisitos. Aliás, 5 não, 6, né? 6 requisitos, desculpem. Se algum deles não estiver presente, a sentença não pode ser homologada pelo STJ. É o STJ que homologa, mas é preciso que esses 6 requisitos estejam presentes, perfeito? Olha só, a decisão de homologação não atinge o mérito da sentença estrangeira, pois realiza-se apenas um exame formal dos requisitos necessários. Então, o STJ analisa apenas os requisitos formais, ou seja, esses 6 requisitos que foram apresentados agora. Estando presentes, a sentença será homologada. Não estando, a sentença não será homologada, perfeito? Agora, com relação ao mérito, olha só, com relação ao mérito, não. O STJ não pode analisar o mérito, tá? O mérito só poderia ser analisado num caso, não estou falando aqui da homologação da sentença penal condenatória estrangeira, não, tá? Eu estou falando o seguinte, uma pessoa, um agente que cometeu um crime no estrangeiro, por exemplo, só poderia receber a penalidade brasileira no caso de ter sido condenado e julgado e processado de acordo com a legislação brasileira. Seria um caso de extraterritorialidade, seja ela incondicionada ou condicionada ou até mesmo hipercondicionada. Mas aqui a gente está falando de outra situação. A gente está falando de uma sentença estrangeira que está sendo homologada pelo ordenamento jurídico brasileiro por meio do STJ, perfeito? Por meio do STJ. Então, por isso, o mérito da sentença estrangeira não é analisado, apenas o exame dos requisitos, tá? É só um exame formal dos requisitos necessários. Homologada a sentença penal estrangeira pelo STJ, em qualquer uma das hipóteses, a mesma será executada no âmbito da Justiça Federal, nos moldes, olha só, do artigo 109, inciso 10 da Constituição Federal. Então, essa sentença homologada pelo STJ, ela é executada no âmbito da Justiça Federal e não na Justiça Estadual, perfeito? A Justiça Federal, artigo 109, inciso 10 da Constituição Federal. Olha lá.
Aos juízes federais compete processar e julgar. A gente vê os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução da carta rogatória após exequatur e de sentença estrangeira após a homologação. Olha só, aos juízes federais compete processar e julgar, e a gente inclui aqui, né? Olha só, a sentença estrangeira após a homologação. Homologação de quem? Homologação do STJ e não do STF. A grande questão talvez desse tema seja esse, confundir o STJ com o STF. E também essa sentença ser encaminhada, né, para ser executada na Justiça Federal, e não na Justiça Estadual, ok? Eu me despeço de você aqui nessa aula, foi uma aula rápida, mas uma aula importante, um tema que tem sido cobrado nos concursos, tá? Se tiver qualquer dúvida, eu estou à sua disposição aqui pelo Aprova Concurso, perfeito? Então, bons estudos e um grande abraço para você, a gente se vê na próxima aula. Até mais!